Antes de começar este vídeo, preciso te perguntar algo. Você realmente acredita em tudo que sua mente te diz? Ou apenas tem medo de questioná-la? Porque talvez, e eu digo isso com todo cuidado, os pensamentos que mais te machucam nunca foram realmente seus. E se eu te mostrar que aquilo que você chama de pensamento negativo não passa de um reflexo cansado, uma interpretação distorcida, um eco antigo que não representa quem você é? Fica comigo nos próximos minutos. Porque hoje você vai descobrir o segredo estoico que finalmente apaga o poder dos pensamentos negativos. Não lutando contra eles, mas entendendo aquilo que ninguém nunca te explicou. Há pensamentos que não gritam, não arranham, não pedem licença. Eles apenas surgem, silenciosos, como uma névoa fina que envolve o peito sem que percebamos. E quando damos conta, já estamos respirando dentro dela. Durante muitos anos, eu vivi assim, cercado por pensamentos que pareciam ter vida própria. Eles me acompanhavam como sombras persistentes, sempre à espreita, esperando o menor deslize para ocupar todo o espaço dentro de mim. E o mais doloroso é que eu acreditava que eram verdades. Eu acreditava que aquela voz interna, tão convincente, tão insistente, era meu próprio eu. Até que um dia, sem aviso, percebi algo que mudaria completamente a minha vida. Meus pensamentos negativos não eram inimigos, mas também não eram amigos. Eles eram apenas sinais. Sinais de uma mente exausta, desalinhada, pedindo socorro sem saber como falar. Essa descoberta não veio em um momento dramático. Não houve queda, não houve colapso. Não aconteceu durante uma crise ou depois de uma perda devastadora. Veio num instante comum, quase banal. Um instante em que eu finalmente parei de fugir do que sentia. Lembro-me com nitidez. Eu estava sentado sozinho na sala, já tarde da noite. As luzes estavam apagadas, e a casa inteira respirava aquele silêncio espesso que só existe depois das 23 horas. Peguei uma xícara de água, sentei-me no sofá e, pela primeira vez em muito tempo, permiti que o silêncio me cercasse sem que eu mudasse de posição, sem pegar o celular, sem abrir um vídeo, sem tentar me distrair. Foi ali, naquele pequeno intervalo entre uma respiração e outra, que um pensamento atravessou minha mente com a precisão de uma flecha. Será que a minha vida realmente precisa ser guiada por tudo aquilo que eu penso? E pela primeira vez, eu não aceitei a pergunta. Eu a questionei. Algo dentro de mim se abriu. Algo que eu desconhecia. Uma espécie de claridade, ainda frágil, mas suficiente para me mostrar que havia um caminho. Um caminho não para eliminar pensamentos negativos, isso é impossível, mas para apagar o poder que eles tinham sobre mim. Foi assim que começou a jornada que eu quero compartilhar com você hoje. Uma jornada estoica, emocional e profundamente humana. Uma jornada que não promete perfeição, mas promete lucidez. Uma jornada que não te transforma em pedra, mas em presença. Uma jornada que me fez entender algo que ninguém nunca tinha me ensinado. O pensamento não é o tirano. A interpretação é. E quando você aprende a dominar esse processo, você finalmente respira. Neste vídeo, vamos caminhar juntos pelos passos que me libertaram. Não de pensar, mas de sofrer. Passos que nasceram de quedas, de reflexões longas, de noites em claro e, principalmente, do estoicismo, que me ensinou a ver a mente como um campo sagrado, não um campo de guerra. Antes de começarmos, quero te pedir algo com muita suavidade, mas com extrema importância para o crescimento deste canal. Escreva nos comentários: quero aprender a silenciar minha mente. Isso diz ao algoritmo do YouTube que este assunto é importante e ajuda esse conteúdo a alcançar pessoas que, neste exato momento, estão sufocadas pelos próprios pensamentos. E, se você ainda não é inscrito, considere se inscrever agora. Não para inflar números, mas para que você esteja aqui sempre que eu publicar algo que possa acalmar, fortalecer ou clarear seu mundo interno. Agora, feche a porta, se puder, respire fundo e venha comigo, porque hoje, finalmente, você vai aprender como apagar o poder dos pensamentos negativos, de um jeito que ninguém jamais te explicou. Capítulo 1. Quando descobri que meus pensamentos não eram a minha voz. Há momentos na vida que não anunciam sua chegada.
Eles não vêm acompanhados de trovões, nem de mudanças abruptas, nem de grandes acontecimentos. Às vezes, o instante que transforma tudo é tão simples, tão silencioso, tão cotidiano, que quase passa despercebido. O meu começou numa manhã comum. Eu estava sentado na beira da cama, ainda com o corpo cansado, com a mente pesada e com aquela sensação de que havia dormido, mas não havia descansado. O despertador tinha tocado 3 vezes, e eu ainda encarava o chão como se estivesse tentando decifrar alguma coisa escondida entre as linhas do piso. Eu não sabia definir o que sentia. Só sabia que algo dentro de mim estava errado, não errado no sentido de defeituoso, mas desalinhado. Como uma porta que não fecha bem. Ou como um relógio que até funciona, mas sempre atrasa alguns minutos. E foi ali, naquele começo de dia aparentemente inocente, que um pensamento atravessou meu peito como uma lâmina fria. Você não vai conseguir. Você sempre estraga tudo. Esse pensamento não era novo. Eu o conhecia. Ele me acompanhava desde a juventude, aparecendo com mais força nos dias em que a vida exigia algo de mim. Mas, até aquele dia, eu nunca tinha questionado a origem dessa voz. Eu a aceitava como quem aceita o clima, sem escolher, sem discutir, sem desafiar. Só que naquela manhã, algo mudou. Ao ouvir a frase ecoar dentro de mim, tive uma sensação estranha, como se eu estivesse ouvindo a voz de outra pessoa. Não era a tonalidade da minha consciência. Não era a minha linguagem. Não era o tipo de coisa que eu diria a alguém que amo. E então, como se fosse a primeira vez na vida, eu perguntei: por que eu acredito nisso? Essa pergunta simples foi uma ruptura. Não porque eu tivesse uma resposta pronta, mas porque percebi que nunca tinha feito essa pergunta antes. Até então, eu vivia como se todo pensamento que surgisse na minha mente fosse automático, legítimo e verdadeiro. Eu não sabia que a mente é um rádio, e que nem todas as estações merecem ser ouvidas. A primeira fenda na muralha. Naquele dia, depois de finalmente me levantar, fui para o banheiro e olhei para o espelho. Por alguns segundos, fiquei me observando. Não o rosto, mas o olhar. Havia algo cansado ali. Algo que não vinha das horas que eu dormia, mas das horas que eu passava preso dentro da minha própria cabeça. Foi nesse instante que uma compreensão suave, quase tímida, emergiu dentro de mim. Eu não era a voz que me machucava. Eu era aquele que a ouvia. Parece simples, mas não é. Porque quando você passa anos acreditando que sua mente é sua inimiga, qualquer reflexão como essa soa quase impossível. Mas foi essa pequena fresta de lucidez que abriu espaço para um novo entendimento. Comecei a perceber que meus pensamentos não surgiam do meu eu mais profundo. Eles eram reflexos, ecos, resíduos de experiências antigas, interpretações apressadas, medos que alguém um dia plantou em mim, e que eu, sem saber, reguei por anos. O estoicismo me ajudou a dar nome a isso. Não sofremos pelas coisas que acontecem, mas pela leitura que fazemos delas. E naquele dia, pela primeira vez, eu comecei a questionar as leituras. O peso invisível dos pensamentos herdados. Nenhum pensamento negativo nasce do nada. Eles têm raízes, algumas tão profundas que parecem ter crescido antes de nós. Podem vir de uma crítica que ouvimos na infância, de uma comparação injusta, de uma expectativa exagerada, de um erro que nunca perdoamos, de um medo que carregamos como herança emocional. E assim, ao longo da vida, acumulamos pequenas frases internas que se repetem com tanta frequência que passam a ter autoridade. Mas autoridade não significa verdade. Significa apenas hábito. Lembro-me de uma frase que meu avô dizia quando eu era criança: quem fala de si mesmo com dureza, aprendeu isso com alguém. Na época, eu não entendia. Hoje, faz um sentido devastador. Percebi que grande parte dos meus pensamentos negativos não eram meus. Eram ecos. Ecos de vozes que o tempo deveria ter levado, mas que permaneciam vivas dentro de mim porque eu nunca as questionei. Quando tive consciência disso, algo dentro de mim finalmente respirou. Era como se eu tivesse carregado toneladas de areia sem perceber, e alguém, por fim, tivesse tirado metade do peso. O momento em que aprendi a distinguir vozes. Há 2 tipos de pensamentos. A voz que te guia, a voz que te fere. A primeira é calma, firme, silenciosa.
Ela não exige, não pressiona, não grita. Ela simplesmente orienta. A outra é urgente, pesada, dramática. Ela critica, cobra, machuca, diminui. E quase sempre é a mais barulhenta. Por muito tempo, eu confundi as duas. Achei que eram uma só. Achei que a voz que me feria era, de alguma forma, parte essencial da minha personalidade. Mas o estoicismo me ensinou que existe uma diferença imensa entre o que pensamos e quem somos. O pensamento é movimento. A consciência é o espaço. O pensamento é o visitante. A consciência é a casa. O pensamento é o som. A consciência é o silêncio. E, pela primeira vez, eu comecei a viver a partir do silêncio, não do som. O dia em que experimentei a pausa. Na semana seguinte ao meu despertar, um pensamento negativo voltou a surgir. Era familiar. Uma velha sombra. Você vai falhar. Como sempre. Mas dessa vez, eu não reagi. Não tentei convencer minha mente do contrário. Não briguei com o pensamento. Não tentei substituí-lo por algo positivo. Eu apenas fiz nada. Respirei. Observei. E disse silenciosamente: eu estou ouvindo, mas não vou seguir. Esse pequeno gesto, essa pausa, mudou tudo. Porque, pela primeira vez, eu tinha criado um espaço entre o pensamento e a minha ação. Pela primeira vez, eu tinha escolhido não obedecer. E naquele instante, eu descobri: pensamentos são apenas sugestões. Não são ordens. A mente como um espelho turvo. O problema não é pensar. O problema é acreditar no que pensamos sem examinar. A mente reflete tudo. As memórias, os medos, as esperanças, as feridas, os desejos, as confusões, o cansaço. Mas assim como um espelho turvo distorce o rosto, uma mente cansada distorce a realidade. Os estoicos sabiam disso e treinavam diariamente o discernimento. A arte de separar o que a mente produz do que realmente importa. Percebi que meus pensamentos negativos não eram inimigos. Eram sinais. Sinais de cansaço, de medo, de expectativas irreais, de cobranças invisíveis. Eles não estavam tentando me destruir. Estavam tentando me alertar. Mas eu precisava aprender a ouvi-los da forma correta. O nascimento da consciência observadora. A partir desse dia, comecei a me ver como um observador, não como um produto do meu próprio pensamento. Quando um pensamento surgia, eu perguntava: isso é um fato ou interpretação? Isso vem do meu presente ou do meu passado? Isso me fortalece ou me enfraquece? Isso me serve ou me escraviza? E, aos poucos, fui percebendo que 90% do que eu pensava sobre mim não tinha base alguma na realidade. E nessa descoberta, experimentei uma liberdade que eu jamais tinha sentido. A liberdade de não acreditar em tudo que a mente diz. O momento em que tudo mudou. Um dia, conversando com um amigo próximo, contei o que estava vivendo. Ele me olhou com seriedade e disse: você nunca percebeu que fala consigo mesmo como ninguém falaria com você? A pergunta ficou ecoando dentro de mim por dias. Porque era verdade. Eu jamais falaria com alguém que amo da maneira cruel com que eu falava comigo. E naquele instante, eu tomei uma decisão simples e profunda. Eu não me trataria mais como inimigo. Eu seria meu próprio aliado. Essa decisão não apagou todos os pensamentos negativos, mas apagou o poder que eles tinham sobre mim. E isso foi o início da minha verdadeira mudança. Se você sentiu que este capítulo tocou algo dentro de você, se alguma frase iluminou um ponto escuro do seu coração, deixe um comentário dizendo: estou aprendendo a me ouvir sem me destruir. Capítulo 2. O dia em que percebi que a mente cria monstros que não existem. Existem batalhas que travamos sem testemunhas. Guerras silenciosas que acontecem dentro de nós, enquanto a superfície da vida parece tranquila. E, para muitos, a maior dessas batalhas é travada contra inimigos que nunca existiram de verdade. Eu descobri isso num daqueles dias estranhos, em que acordamos com a sensação de que algo ruim está para acontecer mesmo que nada sério esteja acontecendo.
Talvez você já tenha vivido isso. Um aperto no peito, um incômodo sem nome, uma sensação de que o ar está mais pesado, mesmo que o mundo ao redor pareça igual. Naquele dia, a minha mente despertou inquieta, como se tivesse decidido, sozinha, que seria um dia difícil. Antes mesmo de eu escovar os dentes, ela já havia plantado algumas sementes escuras. Vai dar errado. As pessoas vão te julgar. Você não é suficiente. Esses pensamentos surgiram como sombras rápidas, quase imperceptíveis, mas eu senti o impacto. Era como se algo estivesse tentando me empurrar para dentro de mim mesmo, para aquele velho labirinto onde eu me perdia com tanta facilidade. Eu já conhecia aquele território mental. Sabia que, se desse mais 2 passos naquela direção, ficaria preso o resto do dia. Sabia também que esses pensamentos costumavam crescer, como aqueles monstrinhos que, quando alimentados, dobram de tamanho em minutos. E, ainda assim, por um instante, quase acreditei neles. A mentira mais perigosa que a mente conta. Ao longo da vida, percebi algo sutil e cruel. A mente não precisa de provas para convencer você de algo negativo. Ela só precisa de repetição. A mente repete a mesma frase tantas vezes que, no fim, ela parece familiar. E, por isso, parece verdadeira. Mas familiar não é verdade. É apenas repetição. E foi justamente essa repetição que me fez perceber algo assustador. A mente cria monstros que não existem e depois nos convence de que somos incapazes de fugir deles. Quando entendi isso, algo dentro de mim se quebrou. Não uma quebra dolorosa, mas uma quebra libertadora. Como se eu tivesse finalmente encontrado a rachadura discreta em um muro que parecia intransponível. O primeiro confronto consciente. Naquela manhã, decidi fazer algo diferente. Ao invés de fugir, resistir ou tentar bloquear os pensamentos, eu os deixei vir e os observei. Sentei-me na beira da cama novamente, como fiz no capítulo anterior, e respirei fundo. Fechei os olhos e me perguntei: o que, exatamente, eu estou sentindo? E o que, exatamente, está acontecendo na minha vida que justifique isso? A resposta veio rápido, e foi desconcertante. Nada. Absolutamente nada. Não havia motivo real. Nenhum problema sério. Nenhum conflito aberto. Nenhuma ameaça concreta. E, no entanto, minha mente estava se comportando como se eu estivesse em perigo. Foi aí que percebi o óbvio. Quando a mente não sabe o que está acontecendo, ela imagina. E quando imagina, ela tende a imaginar o pior. Esse é o mecanismo arcaico do nosso cérebro, herdado de tempos antigos, quando imaginar o pior era necessário para sobreviver. Mas hoje ele nos machuca mais do que protege. Os fantasmas internos que criamos sem perceber. Enquanto permaneci ali, com os olhos fechados, decidi examinar cada pensamento negativo que surgia. Um dizia: e se tudo der errado hoje? Perguntei: baseado em quê? A resposta, mais uma vez: em nada. Outro: e se eu não for bom o suficiente? Perguntei: quem disse isso? E então percebi: ninguém disse. Ninguém além da minha própria mente. E foi aí que uma ficha caiu. Grande parte dos nossos medos são projeções, não profecias. São sombras, não realidades. O medo tem um talento especial para aumentar o que é pequeno e distorcer o que é neutro. A mente ansiosa pega um grão de areia e transforma em montanha. Pega um silêncio e transforma em rejeição. Pega um atraso e transforma em fracasso. Pega um gesto alheio e transforma em julgamento. E o mais perigoso, ela faz isso sem pedir permissão. A realidade é muito menos ameaçadora do que parece. Enquanto respirava e observava aquele turbilhão mental, senti como se eu estivesse vendo meus pensamentos de fora, como se estivesse assistindo um filme e não vivendo dentro dele. E naquele distanciamento, eu percebi: a realidade não é o que minha mente está me contando. A realidade é o que está realmente acontecendo. E naquele dia, nada estava acontecendo. Só que minha mente tinha criado um pesadelo inteiro, sem que eu percebesse. Foi nesse instante que uma lembrança estoica me veio com força. A alma sofre mais pela imaginação do que pela realidade. Sêneca. Eu respirei fundo e senti um misto de tristeza e alívio.
Tristeza porque percebi o quanto da minha vida eu havia vivido reagindo a cenários imaginários. Alívio porque, pela primeira vez, eu estava enxergando o inimigo real. Não eram as situações. Não eram as pessoas. Não era o futuro. Não era o passado. Mas sim a narrativa distorcida que minha própria mente inventava. A mente não é má, ela está sobrecarregada. Com o tempo, comecei a compreender algo ainda mais profundo. A mente não cria monstros porque quer nos destruir. Ela faz isso porque está cansada, tensa, desorganizada, pressionada. Uma mente exausta vê perigo em qualquer movimento. Uma mente ferida interpreta tudo como ataque. Uma mente ansiosa transforma qualquer incerteza em ameaça. Uma mente insegura transforma silêncio em rejeição. Uma mente condicionada por traumas interpreta o presente com as lentes do passado. Não é maldade. É confusão. E quando percebi isso, algo mudou radicalmente no meu interior. Pela primeira vez, eu senti compaixão pela minha própria mente. Eu parei de brigar com ela. Pare de lutar contra ela. Pare de tratá-la como inimiga. Eu comecei a tratá-la como trataria uma criança assustada. Com firmeza, mas com carinho. Com estrutura, mas com paciência. E essa mudança foi uma das maiores viradas da minha vida. A arte de desinflar monstros. Naquela manhã, decidi aplicar um exercício simples, mas que mudaria completamente meu relacionamento com meus pensamentos. Peguei um caderno e escrevi: qual é o fato? Qual é o medo? Qual é o monstro que minha mente está criando? A diferença entre essas três coisas é gigantesca. O fato é neutro. O medo é emocional. O monstro é imaginário. Então fiz o teste. Fato. Hoje tenho compromissos normais. Nada em comum. Medo. Ser julgado. Falhar. Decepcionar. Monstro criado pela mente. A ideia de que tudo dará errado, que serei ridicularizado, que não sou capaz. Quando vi isso escrito diante de mim, quase ri. Não de deboche, mas de clareza. Percebi que eu estava vivendo dominado por monstros que eu mesmo estava inflando. Monstros feitos de ar, não de substância. Monstros que cresciam apenas porque eu olhava para eles como verdades. E então, pela primeira vez, entendi. Se fui eu quem deu vida aos monstros, também sou eu quem pode tirá-la. A mente se cala quando é questionada. O estoicismo ensina que pensamentos devem ser examinados como testemunhas em um julgamento. Eles não podem simplesmente entrar e declarar a sentença. Eles precisam provar. E, naquele dia, eu fiz exatamente isso. Perguntei a cada pensamento: você tem provas? Praticamente todos ficaram em silêncio. E foi nesse silêncio que descobri a chave. Um pensamento sem prova não merece poder. A mente cria monstros. Mas eles só nos assustam porque acreditamos que são reais. E o que é real? Não é o pensamento. É o observador. O observador é você. O poder de respirar entre o pensamento e a reação. Antes de levantar da cama, decidi respirar profundamente algumas vezes, não para expulsar os pensamentos, mas para criar um espaço entre eles e minhas ações. E descobri que quando há espaço, o monstro diminui, a sombra perde forma, o medo se torna identificável, e a realidade aparece, finalmente, nítida. O que antes parecia gigantesco se mostrou apenas um pensamento, e assim, pela primeira vez na vida, eu senti que tinha poder. Poder não para controlar a mente, mas para não obedecê-la automaticamente. O desfecho daquela manhã. Quando finalmente me levantei, algo estava diferente. Não porque meus pensamentos tinham desaparecido. Eles não desapareceram. Mas porque eu não estava mais à mercê deles. Eu tinha visto seus truques. Eu tinha entendido sua lógica. Eu tinha encarado os monstros e percebido que eles eram feitos de vento. E, por isso, deixaram de me dominar. Se este capítulo tocou sua mente ou seu coração, deixe nos comentários. Eu não vou mais alimentar monstros que não existem. Capítulo 3. O silêncio que me ensinou que a mente precisa de espaço para respirar. Há um momento na vida em que percebemos que não estamos cansados do mundo.
Estamos cansados de nós mesmos. Não das pessoas, não das responsabilidades, não das circunstâncias, mas da tempestade constante que carregamos dentro da cabeça. Foi numa tarde aparentemente comum que eu compreendi isso. O relógio marcava quase 4 da tarde. O sol já começava a descer e a luz laranja invadia a sala com aquela tonalidade que torna tudo mais suave, mais lento, mais contemplativo. Eu estava sentado diante da janela, segurando um copo de água que eu mal percebia nas mãos, enquanto minha mente girava em círculos como um animal preso. Aquele dia tinha sido cheio de pequenos incômodos. Nada grave, nada preocupante, apenas o peso cotidiano que se acumula. Mas, dentro de mim, parecia que havia uma multidão gritando ao mesmo tempo. E se aquilo der errado? E se amanhã for pior? E se você perder o controle das coisas? E se você não for suficientemente forte? E quanto mais eu tentava silenciar esses pensamentos, mais eles falavam. Quanto mais eu pedia calma, mais a minha mente acelerava. Quanto mais eu tentava raciocinar, mais ela se fechava num labirinto sem saída. Foi aí que percebi uma verdade brutal. A mente não se acalma com força. Ela se acalma com espaço. O instante em que desisti de controlar. Naquele momento, encostei o copo na mesa e simplesmente parei. Não lutei contra os pensamentos. Não tentei mudar o que eu estava sentindo. Não tentei me convencer de nada. Não tentei ser forte, nem racional, nem otimista. Eu apenas permiti. Não permitir sofrer, mas permitir sentir. Permitir que o silêncio finalmente entrasse. E o silêncio não entrou como eu esperava. Não foi aquele silêncio espiritual, poético, iluminado. Não. O silêncio entrou pesado, tenso, desconfortável. Porque o silêncio verdadeiro não esconde nada. Ele expõe. Ele expõe o cansaço que você ignorou. Expõe a ansiedade que você reprimiu. Expõe as dores que você fingiu que não tinha. Expõe as palavras que você nunca se permitiu dizer. Expõe os medos que você escondeu até de si mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fechei os olhos. E o silêncio me colocou diante das minhas próprias feridas. Aquelas que eu tentava esconder atrás de produtividade, de obrigações, de compromissos, de sorrisos, de justificativas. O silêncio me obrigou a olhar para o que eu estava tentando evitar há muito tempo. Minha mente não estava me atacando. Ela estava pedindo ar. A mente que pede descanso usando o linguajar da ansiedade. Foi então que compreendi algo que mudaria para sempre minha relação com os pensamentos negativos. Quando a mente está sobrecarregada, ela não pede descanso com gentileza. Ela pede descanso com medo, com exagero, com catástrofes imaginárias, com desespero. Era isso que estava acontecendo. Eu estava interpretando como ameaça algo que, na verdade, era um pedido de socorro. Eu estava vendo monstros, quando o que existia era exaustão. A mente grita com intensidade porque não sabe pedir de outro modo. Ela não sabe dizer: pare um pouco, por favor. Eu preciso de paz. Eu não aguento mais carregar tudo sozinho. Ela diz isso através das sombras internas. E, por não entender a linguagem da mente, nós nos assustamos. O medo é só a forma mais primitiva que a mente encontra para pedir cuidado. E quando compreendi isso, tudo mudou. O silêncio se torna mestre quando você para de temê-lo. Após alguns minutos imóvel, respirando devagar, percebi algo que nunca tinha notado antes. O silêncio estava me ensinando a separar o que é pensamento, do que é verdade, o que é emoção, do que é realidade, o que é medo, do que é perigo. Naquele instante, senti que minha mente, pela primeira vez em muito tempo, estava sendo ouvida. Não corrigida, não combatida, não anulada. Ouvida. E, como qualquer ser que finalmente é escutado, ela começou a se acalmar. O turbilhão virou vento. O vento virou brisa. A brisa virou quietude. E foi nessa quietude que eu entendi. A mente não precisa de respostas rápidas. Ela precisa de espaço. Porque fugimos do silêncio. O silêncio é desconfortável porque ele revela. E quase sempre, revela verdades que evitamos refletir. Revela que estamos cansados de fingir força.
Revela que estamos carregando dores antigas que nunca tratamos. Revela que nos cobramos demais. Revela que estamos vivendo no automático. Revela que estamos tentando agradar pessoas que nem nos enxergam. Revela que estamos exigindo de nós um nível de perfeição que ninguém nunca pediu. E, principalmente, revela que estamos perdidos dentro da própria mente. É mais fácil ligar a televisão, entrar nas redes sociais, ligar para alguém, escutar música, falar sem parar, fazer qualquer coisa. Menos ficar sozinhos conosco. Mas o silêncio é o único lugar onde a mente encontra descanso. É ali que ela reorganiza o caos. É ali que ela desfaz nós antigos. É ali que ela limpa o terreno emocional. É ali que ela abre espaço para novas ideias, novas interpretações, novas percepções. O silêncio é o remédio que evitamos. E a cura que precisamos. Quando o silêncio se torna uma conversa. A partir daquele dia, percebi que o silêncio não era um vazio. Não era um buraco. Não era ausência. O silêncio é presença. Presença de clareza. Presença de lucidez. Presença de autenticidade. Presença de consciência. É no silêncio que conseguimos finalmente escutar aquilo que a correria da vida esconde. O que realmente queremos. O que realmente sentimos. O que realmente nos incomoda. O que realmente precisamos mudar. O que realmente importa. E foi nesse mesmo silêncio que percebi que meus pensamentos negativos tinham sido alimentados por excesso de ruído externo e falta de atenção interna. Eu não estava escutando a minha mente. Estava fugindo dela. Quando parei de fugir, ela parou de perseguir. A mente respira quando você permite a pausa. Naquele fim de tarde, abri a janela. O vento entrou, o ar fresco tocou meu rosto e senti uma calma que há muito tempo eu não experimentava. Não era alegria. Não era euforia. Não era motivação. Era paz. Uma paz construída não pela ausência de pensamentos negativos, mas pela mudança da forma como eu me relacionava com eles. E ali, diante da luz dourada que entrava pela janela, eu entendi algo que se tornou um marco na minha vida. Pensamento negativo não é sinal de fraqueza. É sinal de acúmulo. E acúmulo se resolve com pausa, com respiro, com silêncio. Quando a mente é sufocada, ela grita. Quando a mente é ouvida, ela descansa. A mentalidade estoica que transformou minha relação com a pausa. Os estoicos tinham um ritual silencioso no fim do dia. Eles chamavam de exame de consciência. Era um momento onde, sem pressa, sem pressão, sem julgamento, eles simplesmente se observavam. Não para se punir, mas para se compreender. Eles faziam 3 perguntas. O que eu fiz bem hoje? O que eu poderia ter feito melhor? O que ainda carrego dentro de mim que não me serve mais? Essas perguntas, feitas em silêncio, funcionavam como um bálsamo. Elas limpavam a mente, organizavam o emocional, fortaleciam o espírito. E eu percebi que havia passado anos sem permitir isso a mim mesmo. Eu vivia como quem atravessa um campo minado, pisando acelerado, sem olhar para os próprios passos. E então entendi. Não há lucidez sem pausa. Não há força sem silêncio. Não há clareza sem espaço. O silêncio não é o fim dos pensamentos, é o fim do caos. Naquele dia, quando finalmente entendi que o silêncio não era meu inimigo, mas meu aliado, senti algo mudar dentro de mim de forma irreversível. Eu não estava tentando mais vencer os pensamentos negativos. Eu estava aprendendo a não alimentá-los. Eu estava aprendendo a deixar que viessem, que se mostrassem, que se dissolvessem sozinhos. E o mais curioso é que, quanto mais eu permitia, menos eles duravam. O silêncio se tornou um filtro, uma triagem, um purificador. E os monstros que antes pareciam enormes começaram a perder força, começaram a diminuir, começaram a se dissolver. Porque monstros internos não resistem à luz da consciência. Eles só sobrevivem no ruído. E eu, finalmente, estava aprendendo a viver na luz. Se este capítulo te trouxe algum insight, deixe nos comentários. Estou aprendendo a dar espaço para minha mente respirar. Capítulo 4. A descoberta que transformou tudo. Você não é o que pensa, você é quem observa.
Existe um instante na vida, um instante raro, em que algo dentro de nós se desliga, e outra coisa desperta. É como se a consciência, até então adormecida, se levantasse silenciosamente e dissesse: agora é a minha vez. Esse instante não acontece quando queremos. Ele não nasce de esforço, nem de força, nem de lógica. Ele surge quando estamos cansados demais para continuar vivendo a mesma história interna. Ele surge quando não há mais para onde fugir dentro da própria mente. Foi exatamente assim que aconteceu comigo. Depois de semanas refletindo, observando, respirando, permitindo silêncio, algo inesperado aconteceu, não como um relâmpago, mas como um amanhecer. Eu estava sentado no sofá, segurando uma caneca de café que já havia esfriado. Não havia nada especial naquela manhã. A vida estava igual. Os problemas eram os mesmos. As demandas, iguais. As preocupações, repetidas. Mas dentro de mim, havia algo novo. Algo que eu não sabia nomear, mas sabia sentir. Um vazio. Um espaço. Um intervalo entre eu e meus pensamentos. E foi nesse intervalo que a verdade apareceu. Uma verdade antiga, simples e libertadora. Eu não sou o que penso. Eu sou quem observa o que penso. A revolução que cabe em uma única percepção. Quando essa ideia finalmente caiu dentro de mim, não como conceito, mas como experiência, algo se abriu. Uma porta que sempre esteve ali, mas que eu nunca tinha encontrado. Era como se, pela primeira vez, eu tivesse me separado da tempestade interna que eu carregava desde sempre. Como se eu estivesse assistindo aos pensamentos e não sendo arrastado por eles. E então, pela primeira vez, consegui ver. Meu medo era um pensamento, não uma sentença. Meu julgamento interno era um pensamento, não uma verdade. Minha insegurança era um pensamento, não uma identidade. Meu pessimismo era um pensamento, não uma profecia. Eu, o observador, existia além de tudo isso. E naquele instante silencioso, compreendi algo que mudou completamente a maneira como eu existia no mundo. O pensamento é um visitante. Eu sou a casa. A mente como uma janela, não como morador. Os estoicos ensinavam que a mente é como uma janela através da qual vemos o mundo. Mas, durante grande parte da minha vida, eu a tratei como se fosse o próprio morador da casa. O dono, o mandante, aquele que decide tudo. Só que uma janela pode estar limpa ou suja, clara ou embaçada, aberta ou fechada. Mas ela nunca é a casa. Ela apenas mostra algo. E o que eu estava vendo não era a realidade. Era a janela suja. Quando percebi isso, uma leveza profunda me invadiu. Não leveza emocional. Leveza existencial. Era como se eu tivesse carregado o peso de uma vida inteira acreditando que tudo o que minha mente dizia era verdade. E, de repente, percebi que 90% era apenas poeira no vidro. Um borrão. Uma distorção. Um reflexo mal interpretado. A diferença entre a voz interna e o observador interno. Passei anos acreditando que minha voz interna era eu. Aquela voz que critica, julga, machuca, reclama, compara, se desespera, se apavora. Mas ali, naquela manhã, percebi que havia outra instância dentro de mim. Algo muito maior, muito mais profundo, muito mais sábio. Uma consciência que não reage, que não entra em pânico, que não julga, que não se descontrola, que apenas testemunha. E essa consciência sou eu. Eu sou aquele que observa a voz, não a voz. Eu sou aquele que percebe o medo, não o medo. Eu sou aquele que vê a preocupação, não a preocupação. Essa separação é a libertação, a raiz de todo o crescimento emocional, a chave para apagar o poder dos pensamentos negativos. O dia em que eu assisti meu próprio medo. Horas depois daquela descoberta, algo curioso aconteceu. Recebi uma mensagem no celular que normalmente me deixaria ansioso. Eram daqueles assuntos incômodos que mexiam diretamente com minhas inseguranças mais antigas. E, como sempre, um pensamento surgiu rápido e agressivo. Você não vai dar conta disso. Antes, esse pensamento teria tomado conta do meu dia. Teria acelerado minha respiração, fechado meu estômago, tirado minha paz. Mas naquele dia, eu apenas observei. Não lutei. Não discuti.
Não tentei contra-argumentar. Eu apenas olhei para o pensamento como quem olha para um pássaro pousado no fio elétrico. Ele estava ali. Eu estava aqui. Eu não era ele. E foi nesse momento que experimentei uma sensação indescritível. Eu me senti maior que o pensamento. Não no sentido de arrogância, mas no sentido de verdade. Porque era verdade. Eu não era aquilo. Aquilo era apenas uma frase mental. Nada mais. E então, pela primeira vez, eu pude escolher. Ignorei. Respirei. Segui. E o pensamento perdeu força. Como se jamais tivesse sido real. A consciência não briga. Ela ilumina. A mente funciona como um quarto escuro. Quanto mais lutamos contra a escuridão, mais ela parece densa. Mas quando acendemos uma luz, a escuridão não resiste. Ela não discute. Não contra-ataca. Ela simplesmente desaparece. A luz é a consciência. A escuridão são os pensamentos negativos. E quando a consciência desperta, os pensamentos negativos perdem o poder que um dia tiveram. Não porque deixam de existir, mas porque deixam de governar. A visão estoica da consciência observadora. Sêneca dizia algo que eu nunca entendi profundamente até esse momento. Nada tem poder sobre nós se não concedermos poder. E Marco Aurélio reforçava. Sua mente tomará a forma do que você frequentemente pensa, mas você pode escolher o que merece sua atenção. Por anos, eu não compreendi plenamente. Achava bonito, mas abstrato, até o dia em que experimentei a separação entre pensamento e observador. Ali tudo fez sentido. Eu vinha concedendo poder a pensamentos que não mereciam. Dores antigas, crenças herdadas, medos imaginários, cenários irreais, críticas internas que nunca foram minhas. E quando retirei esse poder, percebi: o pensamento não é forte. Eu é que estava fraco por não saber onde me posicionar. A virada, quando você entende que não precisa acreditar em tudo o que pensa. A maior liberdade humana não é escolher onde vive. Não é escolher o trabalho, nem os amigos, nem mesmo a própria rotina. A maior liberdade humana é esta: não acreditar em tudo o que pensa. Porque a mente pensa automaticamente, sem sua permissão, sem sua supervisão, sem seu consentimento. Ela joga frases, imagens, memórias, medos, suposições, críticas. Tudo misturado, tudo desorganizado, tudo no piloto automático. Mas você pode escolher o que acolhe. Você pode escolher o que segue. Você pode escolher o que ignora. Você pode escolher o que observa e deixa ir. Isso é liberdade. Isso é consciência. Isso é maturidade emocional. Isso é força espiritual. E, principalmente, isso é o começo da paz. O momento em que o pensamento negativo começa a perder o poder. Quando você percebe que não é escravo dos próprios pensamentos, algo extraordinário acontece. Os pensamentos negativos continuam surgindo, mas você já não se curva. Você observa, respira, deixa passar, e o pensamento percebe que perdeu a plateia, perdeu o domínio, perdeu a força. Ele se dissolve, ele perde cor. Ele perde importância, porque o que alimenta um pensamento negativo não é a existência dele, é a sua reação a ele. Sem reação, ele morre. Quem observa, vence. Desde aquele dia, uma frase se tornou meu mantra: observe, não absorva. Quando um pensamento negativo surge, eu observo. Quando o medo aparece, eu observo. Quando a insegurança tenta entrar, eu observo. Quando a autocrítica desperta, eu observo. E tudo o que é observado perde força. Porque quem observa está acima. Quem observa está consciente. Quem observa está desperto. E quem desperta, vence. Se este capítulo trouxe clareza para você, deixe nos comentários. Eu sou o observador, não os meus pensamentos. Capítulo 5. O dia em que aprendi a responder à mente, em vez de obedecê-la.
Há um ponto da jornada em que algo muda de forma definitiva. Não é quando os pensamentos negativos desaparecem, eles nunca desaparecem por completo. Não é quando você se torna uma fortaleza inabalável, ninguém é. Nem quando você acorda sem medo, sem dúvidas, sem inquietações, isso é impossível. A verdadeira transformação acontece quando você muda sua resposta propriamente. E foi isso que aconteceu comigo. Depois de semanas observando meus pensamentos, entendendo suas origens, escutando o silêncio e descobrindo que eu sou observador, não a tempestade, finalmente dei o passo mais importante. Eu parei de obedecer a todos os impulsos da minha mente e comecei a responder apenas aos que mereciam minha atenção. Esse momento simples, quase banal, alterou completamente a minha vida. A situação que me colocou à prova. Num dia específico, lembro como se fosse ontem, recebi uma notícia que normalmente detonaria meu sistema emocional. Não era algo catastrófico, nada grave, nada que envolvesse perda irreparável. Era apenas um pequeno contratempo, um problema comum da vida adulta. Mas, como sempre acontecia, minha mente reagiu com exagero. Ela assumiu o controle imediatamente, ou tentou assumir, e começou o velho coro interno. Isso vai te prejudicar. Você não vai conseguir resolver. E se isso piorar? E se as pessoas perceberem sua falha? E se isso for o começo de algo maior? Era como se meu cérebro tivesse apertado um botão invisível de modo pânico. Só que algo dentro de mim estava diferente naquele dia. Eu já não acreditava automaticamente em tudo que meu cérebro dizia. Eu já tinha aprendido a observar. Já tinha aprendido a identificar exageros. Já tinha percebido que pensamentos não são ordens, são sugestões. E, acima de tudo, já tinha entendido que minha mente, muitas vezes, apenas reage a gatilhos antigos. Então, pela primeira vez em muitos anos, eu não me curvei. Eu respondi. Respirei fundo e pensei: não vamos fazer esse drama. Me diga o que, exatamente, está acontecendo. E a mente, aquela mesma que antes gritava como um megafone, ficou quieta. Sim, silenciosa. Constrangida quase. Ela não tinha argumentos. Porque não havia realidade concreta que justificasse o pânico. Havia apenas reação automática. A descoberta. A mente obedece a quem assume o comando. Quando questionei o pensamento, algo impressionante aconteceu. Ele perdeu força instantaneamente. Era como se eu tivesse puxado o fio de energia que alimentava aquele medo. E naquele instante, entendi uma das leis mais poderosas da mente humana. Se você não assume o comando da própria mente, a mente assume o comando de você. E ela te leva sempre para o pior lugar possível. A mente não é má, mas é dramática, é exagerada, é emocional, é condicionada, é reativa, é instintiva. E justamente por isso, ela precisa de direção, precisa de liderança, precisa de alguém para guiá-la. E esse alguém é você. A mente não precisa de punição, precisa de direção. Antes, eu tratava minha mente como adversária. Quando os pensamentos negativos surgiam, eu reagia com: para com isso. Que absurdo! Eu não aguento mais pensar essas coisas. Por que sou assim? Que vergonha sentir isso! Mas percebi que esse tipo de autoviolência só piorava tudo. A mente, quando reprimida, não se cala. Ela grita mais. Ela se defende. Ela se tensiona. A mente não responde à força. Responde à firmeza. E firmeza não é brutalidade. É autoridade calmíssima. É dizer: eu estou aqui. Eu estou no controle. Você pode falar, mas eu decido o que fazer com o que você diz. Essa postura muda absolutamente tudo. A cena que marcou minha transformação. Depois da notícia que recebi, sentei-me na mesa da cozinha. Peguei uma folha de papel e escrevi, não porque eu quisesse ser filosófico, mas porque precisava me organizar internamente. O que aconteceu? O que é fato? O que é interpretação? O que é medo? O que é exagero? A resposta veio rápida e clara. O fato era simples. A interpretação era catastrófica. O medo era velho. O exagero era habitual. E eu percebi.
90% da minha dor não vinha do mundo real, mas da história que a minha mente contava sobre ele. A partir desse momento, eu entendi de forma definitiva. A mente cria ficção, mas a consciência busca fatos. E o fato era pequeno. A ficção era monstruosa. O primeiro não que eu disse à minha própria mente. Após escrever tudo, eu me encostei na cadeira, respirei fundo e disse, em silêncio, hoje, eu não vou brincar desse jogo. E então tomei a decisão que mudaria tudo dali para frente. Eu não iria seguir o primeiro impulso mental. E adivinha o que aconteceu? O impulso desapareceu. Não de uma vez. Ele tentou voltar, tentou insistir, tentou distrair minha atenção. Mas eu, pela primeira vez, estava firme. Eu repetia silenciosamente: eu te ouço, mas eu decido. E isso apagou a força emocional do pensamento. A resposta consciente é o antídoto do sofrimento mental. O sofrimento mental não nasce do pensamento negativo. Nasce da obediência automática. Quando você responde com consciência, algo muda. O pensamento perde autoridade. O medo perde volume. A ansiedade perde velocidade. O drama perde cor. A mente perde o protagonismo. E você recupera o centro. A resposta consciente é a arma que Sêneca tanto descrevia. É o escudo que Marco Aurélio carregava. É a luz que Epiteto usava para não se perder no labirinto interno. E ela está disponível para qualquer pessoa. Basta uma decisão. Eu não obedeço mais impulsos. Eu respondo com consciência. A técnica estoica que passou a guiar minha vida. Depois desse episódio, adotei uma prática simples que mudou meu interior de forma radical. Toda vez que um pensamento negativo aparece, eu faço 3 perguntas. Isso é verdade ou é fruto de emoção? Esse pensamento está me ajudando ou me prejudicando? Eu quero seguir esse pensamento ou deixá-lo ir? Quase sempre, as respostas são: não é verdade. Está me prejudicando. E eu não quero seguir. E quando percebo isso, o pensamento some. Porque um pensamento não permanece onde não encontra adesão. A mente respeita quem se respeita. E aqui está um dos maiores ensinamentos que aprendi. A mente respeita a clareza. Se você se desespera, ela aumenta o desespero. Se você entra no medo, ela multiplica o medo. Se você cai no julgamento, ela te sufoca com autocrítica. Mas quando você se posiciona com firmeza silenciosa, não agressiva, não ansiosa, não autoritária, a mente se reorganiza. Ela entende que não é a dona da casa. Ela entende que você está no comando. E então, ela coopera. O momento em que me tornei o guia da minha própria mente. Depois daquele dia, algo mudou para sempre. Eu senti uma maturidade emocional crescendo, não baseada em força, mas em clareza. Não baseada em controle, mas em direção. Não baseada em evitar pensamentos, mas em saber o que fazer com eles. E então percebi a grande verdade que este capítulo representa. Quando você aprende a responder à mente, os pensamentos negativos deixam de ser inimigos e se tornam apenas sombras que passam. Eles surgem, mas não permanecem. Eles falam, mas não comandam. Eles tentam, mas não vencem. Porque quem vence é quem responde, é quem observa, é quem dirige, é quem escolhe. É você. Se este capítulo trouxe clareza ou força para você, deixe nos comentários. Eu respondo: não obedeço. Capítulo 6. Quando entendi que a paz não vem da ausência de pensamentos, mas da maturidade para interpretá-los. Há uma ilusão que acompanha quase todas as pessoas que sofrem com pensamentos negativos. A ideia de que a paz surge quando a cabeça finalmente se cala. Como se a mente fosse uma criança birrenta que, um dia, por milagre, decide ficar em silêncio absoluto. Essa fantasia é uma das maiores causas de sofrimento. Porque a mente nunca se cala. Ela pensa, produz, imagina, associa, lembra, antecipa, o tempo inteiro. É sua natureza. É sua função.
A paz não vem de uma mente silenciosa. Vem de uma mente madura. Uma mente que pensa, e você sabe como interpretar. Uma mente que cria, e você sabe como responder. Uma mente que fala, e você sabe como filtrar. A paz surge não quando os pensamentos negativos desaparecem, mas quando eles perdem o poder de te machucar. E o dia em que compreendi isso, tudo começou a mudar. A expectativa irreal que criava mais sofrimento. Passei anos acreditando que um dia eu alcançaria um estado interior tão elevado, tão iluminado, tão calmo, que minha mente finalmente se tornaria um lago completamente imóvel, sem ondas, sem movimentos, sem ruídos. Eu imaginava a paz como aquele silêncio quase divino de mosteiros, montanhas, templos. Uma quietude que me protegeria para sempre de qualquer perturbação. Mas a vida, com sua sinceridade brutal, me mostrou que isso não existe. A mente pensa, sempre, o tempo inteiro. O que muda não é a mente. O que muda é a forma como você se relaciona com ela. E quando esse entendimento entrou em meu coração, pela primeira vez senti que estava diante da verdadeira chave. A mente é movimento, e movimento não precisa ser inimigo. Houve um momento específico em que percebi isso de forma definitiva. Eu estava sentado na varanda. O céu começava a escurecer e os primeiros ventos da noite batiam nas árvores. O mundo estava calmo, mas dentro de mim havia um turbilhão. Eu tentava respirar fundo, tentava pensar positivo, tentava afastar preocupações. Mas nada funcionava. Foi então que uma frase antiga dos estoicos voltou à minha mente. A agitação está na interpretação, não nos fatos. Fiquei alguns segundos repetindo essa frase internamente, até que algo muito sutil aconteceu. Eu parei de tentar expulsar os pensamentos e comecei a observá-los. Eles continuavam ali, mas o peso sumiu. E foi nesse instante que a verdade entrou em mim com uma força tranquila. O problema não é pensar. O problema é interpretar sem consciência. Foi assim que descobri. Não é a mente que precisa silenciar. Sou eu que preciso amadurecer. Imaturidade mental. Quando você acredita em tudo que pensa. Uma pessoa emocionalmente matura sofre porque acredita no primeiro pensamento que surge. Interpreta tudo como ameaça. Assume que a mente está sempre certa. Trata cada pensamento como uma profecia. Transforma a imaginação em verdade. Transforma a emoção em realidade. Transforma medo em sentença. Isso cria um mundo interno frágil, instável, caótico. E foi exatamente assim que vivi por muitos anos. Eu tratava cada movimento mental como algo sério demais. Cada possibilidade negativa como um presságio. Cada crítica interna como um fato incontestável. Cada preocupação como algo urgente. Até o dia em que percebi. Eu não sofria porque pensava demais. Eu sofria porque interpretava mal. Maturidade mental. Quando você assume o papel de guardião da mente. A maturidade mental não é silêncio absoluto. É discernimento absoluto. Uma pessoa madura não impede a mente de falar. Ela apenas não permite que a mente dite seu destino. A mente diz: e se der errado? A maturidade responde: e se der certo? A mente diz: você vai falhar. A maturidade responde: isso é suposição, não fato. A mente diz: todo mundo vai te julgar. A maturidade responde: ninguém pensa tanto em mim quanto eu penso. A mente diz: isso é perigoso. A maturidade responde: mostre-me as provas. A maturidade mental é a capacidade de examinar, filtrar e colocar cada pensamento em seu devido lugar. Como um bibliotecário que organiza livros. Como um jardineiro que poda galhos. Como um guardião que protege o portão. E foi essa postura que começou a transformar completamente o meu mundo interno. A cena que mostrou que eu estava mudando. Certo dia, durante uma conversa simples com um amigo, ele me disse algo que poderia ter me ferido anos atrás. Às vezes você se preocupa demais com coisas pequenas. No passado, isso teria me destruído. Eu teria interpretado como crítica, como acusação, como ataque. Teria passado dias remoendo cada palavra. Mas, naquele momento, eu ouvi, e não reagi. Eu não briguei.
Não me defendi. Não tentei justificar. Eu apenas observei o que aquilo causava em mim. E para minha surpresa, senti apenas um leve desconforto, não um terremoto. Por quê? Porque minha interpretação tinha mudado. A maturidade tinha assumido o controle. E então, com calma, pensei: ele está certo. E está tudo bem. Isso não diminui meu valor. Só mostra onde ainda posso crescer. E naquele instante entendi. A paz interna nasce quando você não precisa mais brigar com o que sente. Você sente, mas interpreta de forma sábia. A mente madura não faz dramas, faz análises. Outro dia, algo deu errado no trabalho. Um erro pequeno, nada grave. Mas minha mente reagiu como sempre reagia. Você não é bom o suficiente. Isso vai piorar. Todo mundo vai perceber. Por um segundo, quase acreditei. Quase entrei no antigo padrão. Quase deixei o medo assumir o volante. Mas então, a maturidade falou mais alto e eu pensei: vamos analisar isso com clareza. Qual é o tamanho real do problema? E descobri que era minúsculo, quase irrelevante. A mente tinha feito tempestade. A maturidade trouxe o guarda-chuva. E eu respirei fundo e entendi. A paz não é ausência de tempestades. É ter consciência suficiente para não se afogar na primeira gota. Os estoicos e a paz que não depende de silêncio mental. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a alma se torna aquilo que tolera. Eu tolerava exageros. Tolerava interpretações distorcidas. Tolerava pensamentos mal intencionados. Tolerava medos antigos como se fossem verdades absolutas. E minha alma ficou pesada. Mas quando comecei a interpretar com maturidade, descobri outra dimensão do estoicismo. A mente não precisa parar. Ela só precisa ser guiada. Sêneca dizia: o sábio não está livre de perturbações, mas acima delas. Eu sempre entendi isso errado. Achava que acima delas significava não sentir nada. Mas não. Significa: eu sinto, eu penso, eu percebo, mas eu não me deixo dominar. Isso é paz. Isso é força. Isso é maturidade. O poder de dizer: isso é só um pensamento. Uma das frases mais curativas que aprendi a dizer a mim mesmo foi: isso é só um pensamento, não um fato. Quando digo isso, é como se eu cortasse o fio emocional que alimenta a negatividade. O pensamento perde o dramatismo, perde o caráter de ameaça, perde a aura de verdade absoluta. Ele vira o que sempre foi: uma frase mental, uma construção automática, uma imagem distorcida, um reflexo emocional. E, quando percebo isso, o pensamento se dissolve. Não porque foi vencido, mas porque foi compreendido. E tudo que é compreendido perde o poder. Quando a maturidade assume, a paz chega. A partir do momento em que decidi interpretar pensamentos com consciência, minha vida interna mudou radicalmente. Pensamentos negativos deixaram de me paralisar. Eu passei a sentir menos medo. Situações neutras deixaram de parecer ameaças. Críticas deixaram de ser sentenças. Silêncio alheio deixou de ser rejeição. Erros deixaram de ser fracassos. Futuro deixou de ser ameaça. Passado deixou de ser prisão. A paz que eu buscava fora sempre esteve dentro. Só que eu não tinha maturidade suficiente para percebê-la. Hoje, entendo profundamente. A paz não é ausência de pensamentos. É a sabedoria para interpretá-los. Se este capítulo trouxe clareza para você, deixe nos comentários. Eu escolho interpretar com maturidade. Capítulo 7. A libertação final. Quando descobri que pensamentos negativos são visitantes, não proprietários da alma. Existe um momento na jornada interior em que percebemos que não estamos lutando contra inimigos reais, mas contra ecos internos que confundimos com verdades. É um momento silencioso, quase imperceptível, mas que muda absolutamente tudo. Aconteceu comigo numa noite comum. Nada extraordinário, nada dramático, nada cinematográfico.
Apenas eu, sentado na cama, com as luzes apagadas e o corpo cansado, não de esforço físico, mas de desgaste emocional acumulado. A mente estava inquieta. Aquele velho movimento interno começou a subir. Pensamentos escuros, temores antigos, inseguranças que eu acreditava já ter superado. Mas naquela noite, algo estava diferente. Eu não queria mais lutar. Não queria mais fugir. Não queria mais tentar ser positivo. Eu estava cansado de batalhas internas que não levavam a lugar nenhum. Então fiz algo que mudou completamente quem eu era. Eu deixei os pensamentos negativos entrarem. E, pela primeira vez na vida, os tratei como visitantes, não como donos da casa. E foi assim que a libertação começou. O instante em que a mente revela seu mecanismo mais profundo. Enquanto eu estava ali, olhando para o teto escuro, pensamentos começaram a surgir como sempre surgiam. E se algo acontecer amanhã? Você não é bom o suficiente. Você errou demais. As pessoas podem se decepcionar com você. Eu ouvi cada um deles. Mas, desta vez, algo em mim mudou. Ao invés de reagir, respirei devagar. Ao invés de acreditar, observei. Ao invés de tentar corrigir, permiti. E então, como se uma cortina interna tivesse sido puxada, percebi. Eu era o espaço. Os pensamentos eram apenas movimentos dentro do espaço. Eu era o céu. Os pensamentos eram apenas nuvens. Eles passavam. Eu permanecia. E naquele momento, quase em silêncio, uma frase profunda brotou de dentro de mim. Uma frase que eu nunca tinha verbalizado. Você pode ficar, pensamento, mas você não mora aqui. Foi como uma chave girando dentro da alma. A mente só domina quem não sabe quem é. Enquanto eu mergulhava nessas percepções, uma clareza profunda se abriu dentro de mim. Por anos, eu vivi como se meus pensamentos fossem meus donos. Como se controlassem minha identidade, meu humor, minhas escolhas, meu destino. Eu acreditava que pensamento negativo significava verdade, que medo significava perigo, que dúvida significava incapacidade, que insegurança significava fracasso, que culpa significava condenação. E, por causa disso, vivi como escravo da minha própria mente. Mas naquela noite, algo se quebrou. Ou melhor, algo se soltou. Eu percebi. Pensamentos não são identidades. São eventos. E eventos passam. Assim como uma onda chega à praia e volta ao mar. Assim como uma estrela cadente risca o céu e desaparece. Assim como o vento toca a pele e segue adiante. Os pensamentos também vêm e vão. O erro é tratá-los como permanentes. A verdade é tratá-los como passageiros. O momento em que o medo perdeu a autoridade sobre mim. Poucos minutos depois, um pensamento forte surgiu. E se tudo der errado? Esse era o pensamento que mais me dominava ao longo da vida. Ameaçador, urgente, dramático. Mas naquele momento, eu respondi com calma. E se nada disso for real? E o pensamento perdeu força. Porque pensamentos negativos não suportam diálogo. Eles só sobrevivem em mentes que os obedecem sem questionamento. Quando você questiona, eles enfraquecem. Quando você observa, eles diminuem. Quando você não se identifica, eles desaparecem. O medo perdeu o controle sobre mim naquele instante simples. Não porque deixei de sentir medo, mas porque deixei de tratá-lo como autoridade. A virada estoica. A mente não tem poder sobre quem tem clareza. Epiteto dizia: não são as coisas que nos afligem, mas o conceito que fazemos delas. Nessa noite, percebi o significado prático dessa frase. Não era filosofia abstrata. Era um mapa para a liberdade interior. Não é o pensamento que machuca. É a interpretação que damos a ele. O pensamento surge. Mas quem decide o que ele significa? É você. E foi assim que descobri algo precioso. Pensamentos negativos não são inimigos, mas mensageiros confusos. Eles anunciam cansaço, insegurança, excesso de cobrança, traumas não resolvidos, medo do futuro, lembranças antigas, rigidez emocional, falta de autocuidado. Tudo isso eu ignorava. E,
por ignorar, sofria. Mas quando comecei a tratar cada pensamento como mensagem, não como sentença, o sofrimento diminuiu. E a maturidade aumentou. O momento em que meu mundo interno alinhou. Depois de longos minutos observando em silêncio, percebi que os pensamentos não tentavam mais me dominar. Eles vinham, mas vinham suaves. Vinham sem armas. Vinham quase com vergonha. Era como se tivessem entendido. Ele acordou. Ele sabe quem é. Ele nos enxerga. E pensamentos negativos não resistem ao olhar consciente. Eles precisam da sua inconsciência para sobreviver. A minha inconsciência tinha acabado. Eu estava desperto. A realidade que finalmente se revelou. Enquanto eu olhava para a escuridão do quarto, percebi algo ainda mais profundo. Eu tinha vivido anos achando que minha mente precisava ser curada, quando, na verdade, quem precisava ser educado era eu. A mente pensa, esse é o papel dela, mas interpretar é o papel da consciência. E eu não exercia esse papel. Eu não estava doente. Eu estava desorientado. Eu não precisava parar de pensar. Eu precisava aprender a discernir. E esse discernimento trouxe uma paz tão grande, tão doce, tão limpa, que senti como se estivesse respirando ar fresco depois de anos preso numa sala fechada. A frase que encerraria para sempre a minha luta interna. Antes de dormir, uma frase surgiu naturalmente. Uma frase tão poderosa, tão libertadora, que se tornou meu novo norte. Eu não sou residência de pensamentos negativos. Sou apenas o caminho por onde eles passam. E, quando essa frase se formou dentro de mim, senti uma liberdade que nem sabia que existia. Me dei conta. Nada que passa pode definir o que permanece. E eu permaneço. Os pensamentos, não. Quando você enxerga assim, nada te domina. Depois daquele dia, pensamentos negativos continuaram surgindo. E tudo bem. Emoções difíceis apareceram. E tudo bem. Medos vieram. E tudo bem. Dúvidas se levantaram. E tudo bem. Mas nada disso me destruiu mais. Porque eu não dei mais o título de dono a quem era apenas passageiro. E é isso que eu quero que você entenda agora. Você não precisa exterminar pensamentos negativos. Isso é impossível. Você precisa reconhecer, observar, interpretar corretamente e deixar passar. Esse é o caminho. Essa é a liberdade. Essa é a maturidade emocional. Esse é o verdadeiro estoicismo. Essa é a paz que ninguém pode tirar de você. Se este capítulo trouxe alguma luz ao seu coração, deixe nos comentários. Meus pensamentos são visitantes, não donos de mim. A paz que você procura já mora em você. Se você chegou até aqui, quero que receba estas palavras como quem encontra água depois de uma longa caminhada no deserto, não como informação, mas como alívio. Porque, depois de tudo que conversamos, existe algo essencial que precisa ser dito com absoluta clareza. Você não está quebrado. Você não está à beira de um colapso. Você não perdeu o controle da mente. Você apenas acreditou que pensamentos tinham mais poder do que realmente têm. Mas agora você viu o que poucos enxergam. Agora você sabe que pensamentos negativos são sombras. E sombras não têm peso, não têm forma, não têm substância. Elas só parecem reais quando você está no escuro. A luz, neste vídeo, se acendeu dentro de você. E, a partir de hoje, quero que você leve consigo uma compreensão profunda. Nada, absolutamente nada, que passa pode definir aquilo que você é por essência. E pensamentos são exatamente isso, eventos que passam. A alma permanece. A consciência permanece. A força silenciosa dentro de você permanece. E, quando você entende isso, você não precisa mais lutar. Você apenas observa. E, observando, você se liberta. Se este vídeo trouxe clareza, paz ou conforto ao seu coração, quero pedir algo muito simples e muito importante. Comente aqui embaixo. Eu escolho a paz dentro de mim. Esse pequeno ato ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é valioso e faz com que ele alcance outras pessoas que também precisam desse despertar. E, se você deseja continuar essa jornada de profundidade, disciplina emocional e paz interior,
Inscreva-se no canal Tesouros Estoicos. Aqui, cada vídeo é feito para ser um refúgio, uma pausa no caos, um lembrete de que a vida não precisa ser tão pesada. Obrigado por permitir que esta mensagem tocasse sua alma. A quietude que você procura já começou a florescer dentro de você.